Alô? Alô? Alô, alô? Todo mundo me ouvindo? Guilherme Santos, bom dia. Jeremias, Daniel, tudo ok? Fala Wesley, áudio e vídeo, tudo certo? Bom dia, Geise. Ok, Jeremias. Daí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Como que foi a semana de vocês aí? Estão no ganho? Estão no positivo? Sentiram falta do Martini? Segunda-feira, Martini tá de volta, hein, pessoal? Se acalme, operador. Se acalme que segunda-feira voltamos ao normal. Voltamos no gás. Sucesso. Martini acertando tudo. Daí, falem pra mim, pessoal. Vocês estão no game? Como que foi a semana? Michael, não sei te dizer, hein? Eu sei que a gente volta no gás. Martini já vem aí com tudo. Tá? Às 9h45, mais ou menos, ele vai entrar, uns 15 minutinhos antes de abrir o nosso mercado à vista, né? Mas quem se apega ao setup sempre se salva. Boa, Eduardo. Esse é o esquema, né, Eduardo? Esse é o esquema. O esquema é você conseguir, mesmo sem os caras aí, né? Claro, a gente conseguir é, seguir o setup, né? Pessoal, nosso Ibov tá feio, não? 2,34% na queda. Semana fechando com 2% de queda. No mês, nós já estamos aí com quase 5% de queda. Mesmo assim, no ano, 11% de alta. Então é aquela velha história que eu sempre falo para vocês. Não importa para onde o mercado vá, importa que ele ande, né? Então essa semana foi semana de vendas. Vocês conseguiram pegar? Vocês conseguiram fechar legal? Bom dia, Ivan Berto. Márcio, Charles volta só mês que vem, Márcio. Charles tá suave, meu. Férias mais do que merecidas, não? Mais que merecido aí. Carlão em férias. Acho que ele volta lá pro dia 10, se eu não me engano, dia 8 de setembro, alguma coisa assim. Alguns loss, mas mais gain. Boa, Ângelo. A única coisa que podemos controlar é o nosso setup. É isso aí, Eduardo. O preço é caótico, não tem o que fazer, né? Vocês sabem que o negócio é maluco, né, cara? O negócio é uma notícia. Como a nossa economia, não só a nossa, mas o mundo inteiro tá assim, né? Até economias como bolsas como da Alemanha, por exemplo, uma das economias mais sólidas do mundo. Sai uma notícia, sai alguma coisa, o negócio explode, né? O mercado ultimamente está assim. A gente está dependendo muito de notícia e pouco de fato, né? A gente está ali com muito boato e pouco fato. Sai um boato ali, sai um negócio, pronto, explode tudo. Ah, recessão econômica mundial foi o tema da semana passada, dessa semana, né? Que passou agora aí. É... Onde eu falei várias vezes isso para vocês. Europa caiu, Estados Unidos caiu, Ásia caiu, tudo com medo da recessão econômica mundial. Medo, tá? Não tem nada de concreto, foi a questão do medo que fez que a bolsa caísse. Na nossa bolsa aqui,
Semana retrasada, a Argentina caiu, arrebentou o nosso Ibov. Sai uma notícia de não sei o que, arrebenta o nosso Ibov. Mas, para quem está ligado aí, para quem está seguindo o setup, para quem está dentro da estratégia, dentro da gestão de risco, está sendo bom, né, pessoal? Temos que reagir sem convicções, se está subindo, procurar compras no setup e vice-versa. Exatamente, Eduardo. É o que importa para a gente que é grafista, tá? A gente que opera a especulação, a gente que olha para curto prazo dentro das nossas operações, não interessa o que está acontecendo. Pode explodir tudo, pode subir tudo, não tem problema. Tá? O que interessa é o nosso setup, o nosso sinal dentro do setup. Mandou vender, entra vendido. Mandou comprar, entra comprado e sucesso. Pega ali uns pontinhos e acabou. E sai ali no lucro, né? Sempre dentro da gestão de risco. Quando perder, perde pouco. Quando ganhar, ganha um pouco mais. Não estamos em condições aí de mercado de ganhar bastante, né? Se bem que esses últimos dias, ontem, por exemplo, foi um dia que caiu bastante. Um dia de queda que dava para fazer uma operação mais longa, né? Dava para você pegar e deixar um stop um pouco mais longo e surfar na operação, né? E só ganhar dinheiro. Então, pessoal, vocês assistiram o vídeo de ontem que eu falei sobre a prova? Boa, Eduardo. Isso mesmo. 99,5% do trade é psicológico. Exatamente. Quando o operador entende isso, vira a chave. Só o stop salva. Muito bem observado. É, Então eu contei ontem, pessoal, lá tá escrito "E a prova Peretti". É o nome do vídeo, tá? Eu entrei ontem à tarde aí para dar a notícia para vocês. Duas notícias importantes. Primeiro, que todo mundo está preocupado com o Martini, o que está acontecendo, cadê o Martini? E não tem operação, não tem live, né? Então, explicando para vocês, Martini teve um problema pessoal, já está resolvido. Segunda-feira ele volta ao normal, à programação normal, tá? 9h45 agora nessas férias aí do Charlão. A gente está entrando um pouquinho mais tarde para poder puxar, para não deixar vocês sem conteúdo no nosso canal do Sharks School, né? Então eu já vou entrar um pouquinho mais tarde também. Puxo a live até 9h45. Eu vou ficar uma hora mais ou menos com vocês. Vou fazer o wake up, né? Vou trazer as notícias e a gente bate um papo ali. O primeiro dia lá eu falei sobre pirâmide financeira. Na quinta-feira eu falei com vocês sobre commodities, para vocês entenderem a formulação ali dos preços, a formação de preços das commodities que eu falo no Wake Up. Segunda-feira a gente traz mais algum assunto, a gente puxa no chat lá. Vou conversando com vocês, a gente traz um assunto. Se eu souber, claro, a gente vai bater um papo ali. Vocês me ajudam também, quem tiver um pouco mais de domínio. Muita gente perguntando da RLP, né? Vou dar uma estudada sobre isso para a gente poder entender. A maioria das corretoras está dando a opção de você aderir ou não à RLP, tá? Então a gente vai ver bem certinho como funciona, se compensa aderir, se não compensa. A gente vai dar uma estudada sobre isso. Quero a opinião de vocês também, claro. Chat, quem já aderiu, quem está pensando em aderir, o que vocês acham, né? E a segunda notícia que eu trouxe ontem para vocês, nessa live, que eu fiz ali perto das 15 horas, né, das 3 horas da tarde, foi que eu passei na prova. Ei, desgraça de prova. Vai, Ancor. Então essa foi a notícia que eu trouxe para vocês. Estamos estudando juntos aqui a nossa saga do agente autônomo de investimentos.
Fui lá, segunda prova, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Então eu consegui passar na segunda, tá? Primeira vez foi complicado, falei para vocês ali que faltaram 6 questões. Você precisa acertar 56, pessoal, das 80, né? Para dar o 70% de aprovação, fora aqueles 5 módulos que eu falei para vocês que são eliminatórios. A gente não pode errar, tá? Tem que acertar 50% de cada módulo ali. Então são o módulo 1, 2 e 3, depois o módulo 8 e o módulo 15, tá? São 5 módulos eliminatórios. O mais complicadinho acho que é o módulo 8, porque caem 20 questões, é o módulo de mercado de capitais. Ele cai 20 questões na prova, então você tem que acertar pelo menos 10, né? Na primeira prova, eu acertei 50 questões, então faltaram 6. Dessa vez eu fui lá e acertei 57 questões, pessoal. Então é aquela historinha que eu falei pro pessoal ontem. Faltou um tique para pegar o stop, né? Faltou 5 pontinhos, faltou meio pontinho do doleta. Faltou um tique para pegar o meu stop, virou a vela e subiu e a operação saiu com gain. Então, sucesso, né, pessoal? Foi muito legal. Quero trazer para vocês, antes da gente estudar um pouquinho aí da matemática financeira, algumas observações sobre a prova. Lá na primeira vez que eu fiz a prova, eu já falei com vocês, já comentei ali que o negócio tem muita pegadinha, tem muita coisinha chata ali na prova. E agora também a mesma coisa. Eu achei a prova mais difícil. Sinceramente, eu achei que eu tinha acertado menos de 50. Agora essa prova me ferrei, né? Essa eu acho que foi mais difícil do que a primeira. Acabei passando, deu certo. E o que eu queria falar para vocês? As questões, pessoal, uma coisa que eu observei muito para poder trazer na nossa saga do agente autônomo para auxiliar vocês aí, para ajudar vocês que estão querendo fazer a prova também. São 2 tipos, basicamente, são 2 tipos de questões, tá? Uma delas, um tipo, vocês vão ver o seguinte, geralmente são 4 alternativas, né? Então vocês vão ver 4 alternativas totalmente parecidas, usados assim sinônimos, tá? Pouquíssima diferença mesmo e todas elas fazem sentido. Então dá a impressão que todas elas estão corretas. Por exemplo, aí tem as palavrinhas chaves, tá? E esse é o ponto principal. Vocês que estão acompanhando a saga, vocês sabem que desde o começo eu venho falando palavras-chave para vocês. A gente vai falar de algum assunto, algum produto, eu pego para vocês e coloco ali a palavra-chave. Falo, ó, prestem atenção nesta palavra. Por exemplo, a questão da atividade do agente autônomo. O que ele faz? Ele vende produtos, ou ele distribui produtos. Tá? Qual é a atividade principal dele? Ele é um distribuidor ou ele é um vendedor? A palavra-chave é distribuição. Então cai ali questões, né, alternativas muito parecidas. E a gente tem que se atentar nessas palavras-chave. Tá? Segundo tipo de questão que eu percebi que cai bastante é a mesma coisa, só que as alternativas são totalmente diferentes, os exemplos dados são totalmente diferentes e todos eles também fazem sentido. Todas as 4 alternativas parece que estão corretas, tá? Então o cara fala de um dividendo, por exemplo. Eu marquei bem isso porque é mais simples de explicar para vocês. O que é um dividendo? Tá? Daí ele fala lá, distribuição, não, parte do lucro da empresa, depois do imposto de renda, distribuído aos acionistas. Então, ó, novamente a palavra-chave, distribuído. Tá? A segunda alternativa é
parte do lucro, tal, antes do imposto de renda, aí já está errado, pago aos acionistas. Às vezes muda só isso, pessoal, distribuído e pago. A gente já confunde totalmente. No outro tipo de questão, os exemplos são totalmente diferentes. Ele fala, por exemplo, de um banco, ele fala de uma corretora, de uma operação, por exemplo. É uns negócios assim, mercado de swap, por exemplo. Ele dá uns exemplos lá, assim, as alternativas, né? Para o exportador, é, para o exportador é interessante fazer operações de swap no dólar. Para o investidor que tem Petrobras na carteira, seria interessante, não sei o que lá, sabe? Uns negócios assim, totalmente fora do contexto, né? Ele fala de um exportador, ele fala de um investidor que tem ações, ele fala de um produtor agrícola, por exemplo. É muito fora, assim, o negócio, tá? E daí você tem que também entender o conceito, que é por isso que eu bato sempre na tecla, todas as aulas, todas as sagas do agente autônomo que a gente fez, todos os episódios, eu mostro para vocês os conceitos. Por quê? Se você entender o conceito, você vai conseguir aplicar aquela operação em qualquer situação, tá? Você entende o que é uma opção, um mercado de opções, você vai conseguir aplicar para o investidor que tem ações, o cara mais conservador, você vai conseguir aplicar para especulação, você vai conseguir aplicar no mercado dos produtores agrícolas, tá? Das indústrias que exportam e importam em dólar, né? A gente consegue fazer a aplicação em qualquer situação. Ai, tossindo, isso já faz uns 15 dias que tá essa tosse. Tranquilo, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Alguma dúvida que vocês querem perguntar sobre a prova? Aproveitem que nós estamos acabando a nossa saga, hein? Estamos aí no módulo 13, tá? Vamos estudar hoje o módulo 13, um pouquinho mais rápido. E depois só tem o 14 e o 15 e acabou. Eu vou fazer um simuladão com vocês no final. Vai ser nosso último episódio, nossa última aula. Eu vou trazer 80 questões, como é a prova, e a gente vai destrinchar essas questões aí. A gente vai responder, vocês vão marcando no papel ali, né? Qual que vocês acertaram, qual que erraram, para a gente acompanhar, para ver, fazer um simulado, para ver aí como que vocês iriam na prova, né? Tá bom? Tá tudo bem aí no chat? Todo mundo? Vocês pararam de falar? Tudo ok? Só mandem um ok para mim para a gente começar a nossa aula de matemática financeira. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar sobre as questões da prova. Ok, Wanderson? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, eu não sei quanto tempo será essa aula, eu acredito que ela é um pouquinho mais curta, tá? Mas eu estou trazendo para vocês fundamentos também e algumas continhas que vai cair na prova para vocês entenderem, tá? Fala José Ferreira, bom dia. Tá bom? A gente vai estudar rapidamente matemática financeira. Quero que vocês prestem atenção, que é um módulo importante. Por que é importante, pessoal? Ele cai algumas questões ali na prova, e são questões que vocês não devem, a gente não deve ter dificuldade, principalmente se você usar a calculadora financeira, tá? Então eu recomendo a vocês que mesmo que vocês não tenham, se vocês, por exemplo, falar para mim, não, eu não quero ter uma calculadora financeira, não me interessa,
Vê se vocês conseguem emprestar de alguém, pessoal, só para vocês fazerem a prova, tá? Dá uma estudadinha nela, vê como que ela funciona, para vocês poderem fazer a prova que vocês vão ver. E se você fizer as contas na mão ou numa calculadora científica, claro, tem gente que tem o domínio na calculadora científica, também é legal. Mas vocês vão perder tempo da prova com questões que podem ser facilmente resolvidas, tá? Que é muito simples. A financeira te dá essa opção de resolver de maneira muito simples, tá? Vamos lá então? Vamos começar com alguns conceitos, tá, da matemática financeira que a gente precisa entender. Capital, juros, taxa de juros, montante, tá? O que é cada um desses, o que são, vamos estudar cada um desses conceitos. De maneira simples, o capital é um dinheiro disponível para ser aplicado. Disponível, tá? Não é um capital. Ah, eu tenho 100 mil reais. Você tem 100 mil reais no quê? Ah, eu tenho em uma, um carro, umas ações, entendeu? Algum tipo de ativo. Não, não é capital, não está disponível para investimento. Então, o dinheiro em saldo, né, o saldo da sua conta, o dinheiro que você pode a qualquer momento aplicar em alguma coisa, é considerado o capital. Juros é o custo do capital durante um determinado período, tá? Taxa de juros, remuneração paga pelo uso do capital. Então, os juros é o que pode desvalorizar o seu capital. Seria, por exemplo, você analisar a inflação, tá? Você tem um capital parado, qual é o custo para ele ficar parado? Tá? Durante um ano. Se você tem um capital lá, ele está lá parado por um ano. Você sabe que ele desvaloriza, né? Porque ele tem a inflação. Então aqueles 100 mil reais já não é mais 100 mil. Tá? Ele já caiu para 95 mil, vamos supor assim. O poder de compra daquele dinheiro, né? E muda. A taxa de juros é quando a gente investe. Tá? Então é a remuneração paga pelo uso do capital. A gente vai investir o nosso capital e vai ganhar, por exemplo, numa poupança, que nem acredito que todos vocês sabem que poupança não pode nem ser considerado investimento, né? Mas o exemplo mais simples que todo mundo conhece, então você coloca lá e ganha 0,3% ao mês, ou você ganha lá, vamos por 3% ao ano, tá? É a taxa de juros que você está ganhando, né? A remuneração paga pelo uso do seu capital. E o montante simplesmente é o capital mais a taxa de juros. Tá? Capital mais juros do que você ganhou ali. Então você colocou 100 mil reais, ganhou 3 mil de juros, o seu montante é 100 mil mais 3 mil, tá? 103 mil reais. Capitalização, pessoal. Operação de adição dos juros ao capital. Temos a capitalização simples, ela vem ali o capital inicial, né, que a gente começou lá o nosso dinheirinho, mais as parcelas de juros. Então é exatamente o que eu falei no caso de uma poupança, tá? Vamos por 0,5% é o que você está ganhando por mês, tá? Você vai passar um ano, você vai pegar o seu capital inicial, mais as parcelas que você ganhou lá, e vai ter o seu montante, tá? Isso num sistema de capitalização simples. Na capitalização composta, a gente vai pegar não somente os juros de cada período, não somente aquele 0,5%, por exemplo, né, de cada mês, mas a gente vai também ganhar juros sobre juros acumulados. Então, o primeiro mês você tem 100 mil, no segundo mês você tem 100.500, um exemplo, tá? No terceiro mês você não tem 101 mil, tá? Você ganha sobre os 100.500. Não é mais sobre os 100 mil, não é mais sobre o capital inicial, tá? Fala pessoal, fala Jonatas, beleza? Antônio Fonseca, opa, esses caras aí são os caras que estudam o agente autônomo, hein? Caras acompanhando todos os episódios aí, né, pessoal? Valeu
presença aí de vocês. Então, fora esses conceitos aí, nós temos também o desconto. Tá? Como que funciona o desconto? Abatimento de valor quando resgatado antes do vencimento. Então, o que que é? Você tem um CDB, por exemplo, para um ano. Tá? Você contratou o CDB por um ano. Só que você precisa tirar aquele CDB, aquele 10 mil reais que você colocou num CDB, você precisa tirar ele antes desse um ano, tá? Você precisou do dinheiro e tira. É feito a operação de desconto. Porque o CDB, pessoal, como ele é um título de renda fixa, ele já está certo lá, que você colocou 10 mil e daqui um ano você vai sacar 11 mil, por exemplo, tá? Então ele precisa fazer o desconto. Vamos supor que você precisa tirar esse dinheiro um pouco antes. Você precisa tirar no 8º mês. Tá? Ao invés de deixar 12 meses, você deixou 8. Então ele precisa fazer a operação de desconto certinha, equivalente daqueles 4 meses ali que você está resgatando o seu dinheiro antes. Tá bom? Fala, Daniel Abreu. Tardo, mas não falho. Aê, Daniel. André Neves. Aí o pessoal sempre acompanhando a gente. O Daniel também estudando para certificação, né, Daniel? Tranquilo até aqui, então, pessoal? Vocês entenderam tudo que a gente falou? Capital, juros, taxa de juros, montante, capitalização simples e composta e o desconto. Tudo tranquilo, né? Nada de tão complicado. Conceitos, né? São conceitos. Aí, vamos começar com as continhas. Vamos lá. Como que você calcula juros em regime de capitalização simples? Tomei hoje. Daqui a pouco eu tomo. Como que a gente vai calcular juros simples? Como que funciona juros simples? A formulinha é o juros igual CIT. Lembrem dessa palavrinha simples de a gente lembrar. CIT. Tá? Então, C vezes I vezes T. Ok? Os juros é o capital, mais a taxa, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu coloquei, peraí. Não. Então é isso. Capital, tá? Taxa e tempo. Para o cálculo do montante, lembra que eu falei para vocês? É um pouquinho diferente. O montante é o capital mais os juros, tá? Então, o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Vão marcando aí essas formulinhas para vocês não esquecerem. Vamos para um exemplo? Eu quero saber o seguinte. Um empréstimo de 100 mil reais, num prazo de 5 meses, com a taxa de 2% ao mês, em regime de juros simples. Não tem segredo, né? Isso daqui é uma conta que, na verdade, a gente faz até de cabeça, né, pessoal? 5 meses a 2% dá 10%. Tá? 10% de 100 mil, 10 mil. Chegou no seu resultado. Quando a gente vai falar em números quebrados aí, então por isso que a gente precisa saber da formulinha, tá? Qual é o capital? O C é o 100 mil. Qual é o tempo? 5 meses. Coloquei errado aqui. 5 meses. 5 meses. Tá? 5 meses. Qual é a taxa? 2% ao mês. Então você vai fazer a formulinha. J igual CIT. Tá? 100 mil vezes
0,02. Por quê, pessoal? Vocês sabem esse conceito? Vocês precisam sempre lembrar que quando a gente vai tratar de juros, quando a gente vai fazer juros na continha, na mão, a gente tem que transformar, tá? A questão dos juros. Então você tem que fazer 0,02 quando é 2%. Se for 10%, você tem que colocar 0,10. 15%, 0,15, tá? 2%, 0,02. Exatamente, Daniel. Tá? A gente tem que saber disso. 2,5%, 0,025. Tá? Então vocês têm que fazer essa continha. Essa transformação, vamos dizer assim. Tá? Então 100 mil vezes 0,02, que é o 2%, vezes 5, que é o tempo. Quanto que dá? 10 mil. E qual o valor dos juros? 10 mil reais. Qual o valor do montante? 110 mil reais. Tá? Tranquilo, né? Fala, Gustavo, beleza? Agora, pessoal, eu quero saber a taxa. Eu quero procurar a taxa. Então, eu tenho um empréstimo de 100 mil reais, eu tenho um prazo de 6 meses e eu tenho um montante, eu sei o montante, de 118 mil reais. Tá? Então, eu quero saber qual que é a taxa. Pode, Daniel. Uhum. Por isso que eu vou ensinar para vocês algumas coisinhas na HP. Tá? Pode usar sim. Você pode usar a. Acho que só a financeira, cara. Não sei se pode usar a científica. Não tenho certeza, mas a financeira pode. Tá? A calculadora. Não vai. Eu sei que muita gente usa HP12C no celular, né? Dá para você baixar um aplicativo lá e usar no celular. Mas na prova, não. Na prova você não pode usar o celular. Por isso que eu falei para vocês. Há necessidade de comprar uma calculadora e se você não vai usar no seu dia a dia, eu penso o seguinte, se você quer ser um agente autônomo, você vai fazer a prova de agente autônomo, eu acho que você tem que ter uma calculadora dessa. Tá? Isso aqui vai ser muito útil para você no seu serviço, no seu dia a dia. Você não pode comprar agora, tudo bem? Então simplesmente empreste de alguém para você poder fazer a prova. A gente vai fazer essas mesmas contas na HP para vocês verem a agilidade que é. Então vamos lá. Nesse caso eu não tenho a taxa. Eu quero saber a taxa. Tá? Eu tenho 100 mil, né, o empréstimo, 6 meses de tempo, de prazo, e eu sei que o meu montante é 118 mil. Tá? Quais são os juros? O valor dos juros? Simples. Tá? É o montante menos o capital. Então eu já sei que eu tenho 118 mil, eu emprestei 100, então o meu juros é 18 mil reais. Qual é a taxa cobrada por esse empréstimo? É simples também, dá para fazer quando você está trabalhando em juros simples, dá para você fazer de cabeça. Né? Isso, Daniel, boa dica. Boa dica, viu? Acontece mesmo, cara. Eu não cheguei a ficar sem em prova, mas eu já me ferrei também com esse negócio da bateria. Tem que estar sempre novinha ali a bateria, apesar que dura bastante, né? Mas é bom a gente ficar de olho. Tá. Então, pessoal, eu preciso saber o seguinte. Eu quero fazer a minha continha. Juros igual a CIT. J igual a CIT. Tá? Então, eu já sei o J. Agora eu sei o J, 18 mil. Igual. O C, que é o capital, é o 100 mil. A taxa, não. O tempo é 6 meses. E eu quero saber o I, que é a taxa. Regrinha básica de matemática. Está multiplicando. Você inverte e ele passa a ficar dividindo. Regrinha simples, tá? Você passa do igual para cá, ele vira dividindo. 18 mil dividido por 100 mil vezes 6.
tá? Então vamos lá, 18 mil dividido por 600 mil, que deu aqui, tá? Igual a 0,03. 0,03 é o quê? A gente já sabe a regrinha, 3% ao mês. Ok? Entenderam bem? Tranquilo, Jonatas, Antônio, Daniel, pessoal aí que está acompanhando. Simples, né? Beleza. Então, a gente aprendeu a fazer as continhas de maneira matemática, tá? Na fórmula matemática. Quando a gente vai para juros compostos, o que a gente vai fazer? Exatamente. O que a gente vai fazer em juros compostos? Vamos trabalhar com a matemática, a calculadora financeira, tá? Agora fica mais fácil para a gente. O que vocês têm que saber da calculadora financeira, pessoal? O que vocês têm que saber dela? Os botõezinhos aqui em cima, estão vendo? PV, FV, PMT, com todos esses botõezinhos aqui da parte de cima dela, tá? Então, o N e o I. Aqui, o tempo, nosso tempo é N, não é T, bom? A taxa continua sendo I. O PV, o nosso PV é o valor presente. O nosso PMT é o número de parcelas, quando você precisar saber o número de parcelas. E o nosso FV é o valor futuro. E mais algum, vou colocar aqui, porque é bastante importante. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Mais uma tecla que a gente tem que saber. CHS. O CHS transforma em negativo, tá? Então é uma tecla para que a gente transforme o valor em negativo, quando você precisa colocar um valor negativo na sua conta. Bom? Tranquilo, né? Então essas boa, Daniel. É a dourada, a gold, né? Sucesso, essa é legal, cara. Então é isso, pessoal. É simples. A gente precisa lembrar desses conceitos para você saber o que digitar aqui. Bom? Então vamos lá. Agora eu quero fazer o seguinte: empréstimo de 50 mil reais, tempo de 6 meses, taxa de 8% ao ano em regime de sistema composto. Agora não é mais juros simples, tá? Não quero saber, não é só somar. É 8% vezes 6 meses. Agora não é só somar. Eu quero saber juros compostos, tá? Qual o montante? Qual o valor do montante? O que é o montante dentro da calculadora financeira? É o valor futuro, tá? Então o nosso FV. Olha como é simples, pessoal. Digita 50 mil PV. Dessa maneira. Não precisa apertar Enter, não precisa apertar nada. Ó, 50 mil, a digitação é do jeito que está aí na tela. 50 mil PV. 6N é o nosso tempo. 8I é a nossa taxa. Aperta o FV, você tem o resultado. Entendeu? Vocês entenderam que eu não fiz multiplicação, não fiz divisão, não fiz cálculo, não fiz nada. Eu simplesmente coloquei as informações na calculadora e a calculadora me deu o resultado do montante. Sucesso. Outro conceito que eu quero ensinar para vocês, para sempre vocês usarem a calculadora financeira, tá? Sempre, toda vez que você vai usar, a gente faz uma coisinha que é F, tá vendo o F aqui? É o laranjinha. F, PIN e F, REG. Então, quando você olha a calculadora, vou tentar mostrar para vocês. Ó,
Vocês estão vendo que tem ali as opções em azul e as opções... Tem as opções em branco, que é o principal. Opções em azul e opções em laranja. Como que você ativa as opções em azul? Com o G. Teclinha azul aqui. G. Certo? Como que você ativa as opções em laranja? Com o F. O que faz o F-fin e o F-reg? Então esses dois botõezinhos aqui, ó, estão do lado do Enter, tá? Primeiro, F-fin, F-reg. Ele limpa o seu registro e ele limpa as suas fórmulas financeiras que você está usando ali, tá? Então quando você vai fazer uma conta um pouco mais complexa, às vezes você precisa fazer essa limpeza, porque tem alguma coisa guardada no registro da sua calculadora. Aí você vai fazer uma conta, ele dá um valor diferente. Ele está pegando aquele número que está lá no registro, tá bom? É uma coisa básica, todo mundo faz. Todo mundo liga a calculadora, faz aqui, F-fin, F-reg. Fiz uma conta, essa conta aqui. Tal, 6 é o N, 8 é o I, valor futuro 79, 343 e 72, tá? F-fin, F-reg. Posso partir para outra conta, tá bom? Agora, pessoal, a gente achou o montante. Agora eu quero achar a taxa. Como que eu acho a taxa na financeira? Então eu tenho um investimento de 20 mil reais, eu tenho um tempo de 3 meses, tá? E eu tenho um valor futuro, um montante de 23.250. Eu quero saber a taxa. Muito simples. Fala, Doug. Beleza? Bom dia aí. Muito simples, pessoal. Alimenta a calculadora com os dados. Não precisa fazer multiplicação, divisão, porcentagem, não sei o que, não sei o que, tá? Ó, 20 mil. 20 mil PV, valor presente. 23.250 negativo, valor futuro, FV. Pessoal, outra dica. Quando vocês têm valor presente e valor futuro, a gente não está calculando, a gente já tem eles. Um deles tem que ser negativo, para a calculadora entender o que você quer, tá? Nesse caso, eu coloquei o valor futuro em negativo. Você pode colocar o valor presente, não tem problema. Só que um deles tem que ser negativo. Se você não colocar, ele vai dar erro, tá? Ó, 20 mil no valor presente, vamos supor, 23.250 no valor futuro, 3N, quero saber a taxa. Ó, deu erro, tá? Erro 5. Aqui, ó. Estão vendo? Então, sempre você tem que colocar pelo menos um valor em negativo. Então, eu posso colocar o 20 mil, posso colocar meu valor presente ou meu valor futuro, tanto faz. Tá? Nesse caso, eu coloquei um é saída e o outro é entrada no cash flow. Exatamente, Daniel. Exatamente. Ó, o Antônio Fonseca, sucesso ali. Então, vamos lá. 20 mil no valor presente, 23.250. Opa, coloquei errado. 23.250 THS para transformar em negativo no meu valor futuro. 3 é o meu tempo, é o meu N, e eu simplesmente aperto I. Eu quero saber a taxa, 5,15%. Aqui ela não vem transformada, não vem o 0,05, entendeu? Olha lá, 5,15%, sucesso. Você só alimentou a calculadora com dados e ela fez a conta para você. Por isso que é legal, cara. Por isso que é sucesso. Não deu as duas casas. Tem que pôr casas. Você sabe aumentar as casas, Doug? Também eu vou ensinar para vocês, pessoal. O negócio é o seguinte. O padrãozinho da calculadora tá aqui, ó. 3 casas.
tá? Duas casas, né? Depois da vírgula. Qualquer casa, qualquer coisa que você quiser fazer, dá um, ó. Eu quero três casas. F3. Três casas depois da vírgula. F5. Cinco casas depois da vírgula. Tá? E quando você desliga a sua calculadora, ela fica assim. Boa, Dog. Então é isso daqui, tá? Simplesmente F e o número de casas que você quer. F8, F9, tá? F2. Eu deixo nesse padrãozinho do dinheiro, né, pessoal? Padrãozinho do dinheiro. Eu deixo sempre assim. Mas aí você pega e quando você vai fazer algumas contas assim, de porcentagens, taxas, eu acho interessante você deixar até mais, tá? Porque assim, a gente está falando em 5,15 e na verdade, você para uma conta muito precisa, seria interessante você fazer isso daqui, ó. Ó, quando você põe 5 casas, olha a diferença. 5,14719, tá? Então, o que que essa conta que a gente fez aqui? Simplificando, 5,15, tá? Mas 5,1, se você quiser simplificar. Mas assim, se você for pegar a conta exata, quando você vai fazer esse tipo de conta, o ideal é você usar o máximo de casas possíveis, né? Para a conta ficar realmente exata. Certo? Entenderam aí? Aí, pessoal, ficou alguma dúvida dessa questão aí que a gente falou, dessas continhas? Juros simples, a gente vai fazer o J igual CIT, tá? Vai fazer na mão, vai fazer de cabeça. Quando é um número redondo, como é esses números que a gente colocou aqui, você faz de cabeça, tá? Você vai fazer de cabeça isso daqui, ó. 2% ao mês, 5 meses, tá? 5 vezes 2, 10. 10% de 100 mil, 10 mil. Acabou. Tá feita a conta, tá? Ah, qual a taxa nesse caso aqui? 118 mil, quer dizer que os juros foi de 18 mil em 6 meses. Divide 3%. Simples, mas a gente tem que lembrar que a continha é J igual CIT. CIT. Aí é uma questão de poupança colocando R$ 1.000 em 23 meses com taxa de 3,5%. Qual o valor final? Exatamente, Doug. R$ 1.000 é o seu PV, valor presente. 23 é o seu tempo. Ah, não, ele caiu em 3,5% ao ano. Ah, tá. Então é mais complicado, Doug. Aí você tem que transformar em meses, entendeu? Aí é um pouquinho mais chato. Aí já não cai. Na de agente autônomo, não. Ele cai dessa maneira aí. É um pouquinho mais complicado. Taxa equivalente, exatamente. Ah, desconto comercial simples. Em taxa ao ano, é. Desconto comercial simples, pessoal. Só para falar para você, Doug, essa continha, a calculadora tem que ter uma programação, cara. Eu consigo te ajudar depois, tá? Você fez na científica. Daniel Abreu não caiu, cara, para mim, taxa equivalente. Levou as duas, tá certo? Ah, então pode usar a científica, pessoal. Aí a dúvida que a gente tava. Ele tem que a calculadora tem que estar programada para esse tipo de continha. Eu não sei se a minha tá. Deixa eu ver.
6,5. Não. Acho que a minha não tá, pessoal. Pra fazer uma programação é um pouquinho mais chato. Eu posso te ajudar depois, Doug, se você quiser. Tá? Eu tenho aqui as formulinhas da programação. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de descontos. Desconto comercial simples. Legal. O cálculo do valor do desconto é desconto igual N vezes Y vezes Y vezes I vezes T, tá? Valor atual e o valor atual é o valor nominal menos os descontos. Vamos para o exemplo, fica mais simples. Então nós temos valor nominal, R$10.000, por exemplo. Resgate é 3 meses antes do vencimento. Tá? Então, como eu falei para vocês, está lá aplicado num CDB e você quer resgatar antes, como que faz esse cálculo de desconto? Né? A taxa de desconto é de 5% ao mês. Qual o valor do desconto? A gente vai fazer a formulinha do desconto N vezes I vezes T, tá? I é a taxa, T é o tempo, N é o valor nominal. O valor, como se fosse o capital inicial, tá? O valor que você conseguiu lá. Como que a gente faz? 10.000 vezes 5% ao mês, que é 0,05, vezes 3, que é o nosso tempo. Chegamos a 1.500. Qual é o valor atual? 10.000 menos 1.500, tá? Igual a 8.500. Então você conseguiu, a uma taxa de 5%, significa, né, em 3 meses, o resgate antecipado de 3 meses, a gente vai perder R$1.500 aí, tá? Nesse exemplo aqui. Taxa aparente vezes a taxa real. Então vamos lá. Investimento de 20% de lucro no ano, tá? Nós tivemos um investimento de 20%, e a inflação foi 5%. Então a taxa aparente é o nosso 20%, lembra? Isso aí a gente já estudou nos outros módulos, né? E a nossa taxa real a gente tem que calcular tirando os 5% da inflação, né? 15 é 15%? Não, tá? Porque a gente não está fazendo cálculo simples. Então a formulinha é 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa real, né? A inflação, que a gente precisa saber, menos 1 vezes 100, tá? Transformando tudo, colocando tudo isso daí na conta, a gente tem o 20% é 0,20, né? O 5% a gente transforma em 0,05 e vamos fazendo a continha. 1,20 dividido por 1,05 menos 1. Chegamos no resultado 0,1428. Aqui a importância que eu falo para vocês é a gente colocar mais casas decimais, tá? Para a gente poder saber exatamente o resultado. Aí você multiplicando por 100, ou você simplesmente transforma sem ter que multiplicar, é só olhar, né? 0,1428 é 14,28%, tá? É a taxa real. Chegamos à taxa real. Entenderam? Cálculo da taxa real. Isso daqui cai, tá? Tranquilo. Taxa conjunta, pessoal. Exemplo de taxa conjunta é, por exemplo, poupança. Você tem um rendimento lá, tá? De 0,5% mais a TR, que é 0,3%. Sabe esses investimentos que são assim? IPCA mais 3. Né? Tem títulos do governo assim, tem CDBs assim, tem LCI, né? Vários títulos de renda fixa que ele fala lá.
IPCA mais 2%, né? Mais 3%. Selic mais 3%, tá? Então, como que a gente faz? É uma taxa conjunta. A gente vai utilizar a formulinha, mesma coisa, parecida com a formulinha da taxa real, onde a gente vai pegar 1 mais o 0,5%, pessoal. Como que a gente transforma o 0,5%? 0,005, tá? Se fosse 0,05, seria 5%. Então lá, 0,5%. 0,005 vezes 1 mais 0,003, que é o 0,3%, vezes 100, tá? Então a gente chega na conta no resultado 0,8015, tá? 0,8015%. Essa é a taxa de uma poupança, por exemplo, quando a poupança te falar que ela dá 0,5% mais a TR, que é 0,3%. Então é 0,8% que ela dá? Não, 0,8015. A gente precisa saber. Retornos de fundos de investimento, por exemplo, é um outro exemplo que eu estou dando para vocês. Vamos supor que a gente está vendo isso daqui lá na lâmina, na performance, na taxa de performance do fundo de investimento que você está alocado lá. Ele deu 3,5% em janeiro, 5% em fevereiro, 6% em março, aí ele deu menos 2% em abril, menos 3% em maio e 7% em junho. Como está essa taxa? Como que está o seu rendimento? Isso daqui pode servir para uma carteira de ações, de tudo, tá? Qual está o seu rendimento nesses 6 meses que a gente está falando aqui? Como que é a fórmula matemática? Transforma tudo, né? A gente coloca então 3,5%, 1,035 mais, a gente está falando de positivo, taxas positivas, tá? 1,05, 1,06, aí a gente teve uma taxa de menos 2%. Como que você transforma? É 0,98, tá? Menos 3%, 0,97. Mais 7%, 1,07. Resultado, 1,1717. Quer dizer, 17,17% é o resultado daqueles 6 meses das taxas que você tem ali, entre taxas positivas e negativas. Como que você faz na HP? Olha que facilidade. Vou começar meu cálculo de taxas conjuntas, tá? Um Enter, 3,5% mais 5% mais 6% mais 2% menos 3% menos 7% mais. Onde eu cheguei? 1,17. Tá? Aí se você pegar e colocar mais casas, você tem aquele mesmo resultado que eu já tinha falado, ó, 1,1717, tá? 17,17%. Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Posso continuar? Tudo ok? Todos aí estão vivos? Nada de complicado? Vocês querem tirar alguma dúvida? Tranquilo, Antônio? Beleza, Daniel tá por aí. O Gustavo, Pomari, o Jonatas. Cadê o Jonatas? Acompanhando aí, pessoal? Vamos lá então. Já estamos quase finalizando. Taxa bruta vezes taxa líquida. Eu quero saber
simplesmente, pessoal, o que vocês acham que compensa? Um fundo de investimento de 0,70% ao mês ou uma poupança de 0,52% ao mês? O que vocês acham? Cai esse tipo de pergunta na prova. O que vocês têm que saber? Lógico, eles vão te dar lá o tempo, né? Ah, vamos supor assim, que seja por 2 anos, por 3 anos. Eu tenho esse investimento aí por 3 anos. Aqui eu estou usando o máximo do teto do imposto de renda para os fundos, 22,5%. Tá? Seria, nesse caso, de você deixar isso, Doug. Então, isso que eu estou usando, 22,5%. Seria o caso de você deixar o menor tempo possível, tá? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado num fundo, menor é a taxa de imposto de renda. Ela chega até 15%, né? Então a gente faz uma conta calculando o 22,5%, que seja para eu deixar 3 meses, cara. Eu quero deixar 3 meses, o que eu faço? Poupança ou fundo de investimento? Né? Então a gente vai olhar uma coisa simples. 0,70, olha lá, na calculadora financeira. 0,70, que é a minha taxa do fundo, eu preciso saber 22,5% menos. Quanto que eu chego? 0,54%. Quanto me paga a poupança? 0,52%. Tá? Exatamente, Daniel. 22,5 até 6 meses. Depois vai caindo, né? 20, 17,5 e 15, né? Chega até 15%. Então, nesse caso, ainda o fundo compensa mais. Mesmo que, quando a gente olha uma pequena diferença assim, fala, mas acho que. Aí eu tenho, por exemplo, 0,70%. Ah, mas ele tem o imposto de renda, cara. Então eu acho que a poupança acaba. Esse é o mal do brasileiro, pessoal. Não fazer a conta. Não para pôr na ponta do lápis. O brasileiro olha e fala assim: tem um fundo pagando 1% ao mês. Tem um fundo de investimento pagando 1% ao mês. E a poupança está pagando 0,5%. Ah, eu vou na poupança. Eu prefiro a poupança, não paga imposto. Não paga imposto, é sossegado, entendeu? Muito complicado, cara. Muito complicado. Enquanto o brasileiro não entender exatamente o que o Doug falou aí, ó, poupança não é investimento. Já falei várias vezes isso para vocês, pessoal. Enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil crescer nessa a nossa cultura de investimentos, né? Muito difícil. Agora eu fiz voar minha caneta, achei. Mais uma questão que eu quero falar para vocês que cai lá. Taxa interna de retorno, pessoal. Vamos lá, vamos acelerar aqui que eu já passei do horário até, né? Taxa de desconto, onde o valor presente do fluxo de caixa futuro se iguala ao custo de investimento. Se essa taxa for maior que a taxa de atratividade, o investimento é positivo. Então, quando a gente vai fazer um plano de negócios, pessoal, a gente calcula a TIR, né? Taxa interna de retorno, para saber se o investimento é viável ou não. Aí a gente precisa saber uma taxa de atratividade de cada setor, né? Claro que você está investindo, para você poder chegar na continha e ver se o seu investimento é positivo ou não. Taxa mínima de atratividade é o mínimo que o investidor se propõe a ganhar no investimento, ou o máximo que um tomador se propõe a pagar num financiamento. Tá? Então é o que eu falei para vocês. Vocês vão investir, qual é o mínimo que você se propõe a ganhar? Eu quero investir na Bolsa de Valores, eu quero ganhar 3% ao mês. Tá? Esse é o mínimo, é a minha taxa mínima de atratividade. Claro que isso não é você que decide, tá? Isso é estudado pelo mercado. Não é assim. Eu aceito ganhar 10%, no mínimo 10% ao mês no mercado financeiro. Na Bolsa de Valores, quando você for fazer a conta, nunca esse investimento vai ser viável, tá? Não é assim que funciona. VPL, o valor presente líquido.
Valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros menos o custo inicial do investimento. Olhando tudo assim, parece um pouco complicado. Agora eu quero ensinar para vocês fazer o cálculo da TIR. Vamos lá? É exatamente, Doug. Então vamos lá. O cálculo da TIR. Eu tenho um empréstimo de 20 mil reais e eu vou pagar. Eu combinei a empresa, tá? Eu emprestei 20 mil reais e eu combinei com a empresa, com a financeira lá que eu fiz, né, com o banco. Eu combinei em 3 pagamentos, pessoal. Eles vieram para mim e falaram: ó, eu tenho essa opção para você. Você pega 20 mil e me paga em 3 pagamentos. Um de 12, um de 8, um de 5. Quais são os juros? Eu sei quais são os juros. Eu sei que eu estou pagando, emprestando 20 e pagando 25. Tá? Mas eu quero saber qual é os juros ao mês. Quanto que eu estou pagando disso daí por mês? Aqui a gente vai utilizar uma função em azul, tá? Duas funções, na verdade, em azul. Então a gente vai digitar o G. G. Tá ali o G embaixo. E a gente vai utilizar CFO, que seria o CF0, e o CFJ. Onde estão essas teclas? No PV e no PMT, tá? É a parte de baixo aí, é a parte em azul da tecla PV e da tecla PMT. E depois a gente vai usar uma função em laranja que está em cima do FV, que é a função IRR, tá? Como que eu faço essa conta, pessoal? Olha como é simples. Tudo que eu estou falando para vocês parece complexo, parece complicado. Vai cair, caiu umas 2 perguntas assim para mim, tá? De cálculo de TIR, né? Taxa interna de retorno. Geralmente é assim com empréstimos. Então vai estar lá, um empréstimo de 20 mil a ser pago em 3 vezes nas seguintes parcelas: 12 mil, 8 mil e 5 mil. Tá? Qual a taxa de juros mensal? Fala, nossa, sei lá como é que faz isso aí. Olha a facilidade. Pega o seu valor presente, pega o seu 20 mil reais, é o valor que você emprestou, transforma ele em negativo e coloca no CF0, tá? Você aperta G, CF0. Pega as parcelas, vamos inserir as parcelas. 12 mil G, CFJ. Próxima parcela, 8 mil G, CFJ. Ó, sem apertar Enter, sem apertar mais, nada. Você só está colocando as informações na calculadora. 5 mil GCFJ. Acabou as informações? Acabou. Onde está a TIR? É o IRR. Eu pego F e IRR. Cheguei no valor de 14,20 se você colocar em 2 casas, tá? Olha lá, se você colocar em 4 casas, 14,1973. Tá? Se colocar em 2 casas, eu coloquei 19 ali, mas o certo é 20. 14,20% ao mês é o que eu estou pagando por esse empréstimo. Tá bom? Acabou? Acabou! Chique, pessoal! O que vocês acharam? Tirou algumas dúvidas? Vocês acham que é tranquilo? Como eu falei para vocês, o módulo de matemática financeira não é o principal módulo da prova, tá? Não é o módulo que mais cai questões. Não é o principal. Mas ele é um módulo interessante porque é o seguinte, vocês conseguiram ver que não é difícil? Como uma calculadora financeira se torna fácil a questão do cálculo? Então, se tornando fácil, como eu mostrei para vocês, a gente tem que usar essas questões que vai cair na prova de matemática financeira para ajudar a gente a acertar. Tá? Você tem que pegar ali 4 questões que vai cair, 4, 5 questões que vai cair e acertar elas, cara.
Já é um problema a menos. Entendeu? São 4 questões a mais que você tem já de acerto. Sucesso. Aí você vai se preocupar com as outras coisas. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu reparo, eu vejo que muita gente que vai fazer provas de certificações assim, provas de concurso, qualquer coisa, pessoal. Quando tem matemática, o pessoal fica perdendo tempo, entendeu? Perde muito tempo com matemática. Quem não gosta de matemática, eu gosto de matemática a vida inteira. Sempre gostei, tá? Então, para mim, matemática é legal, é prazeroso. Eu vou lá e faço com gosto as questões. Para quem não gosta de matemática, fica perdendo tempo com essas questões. Decora, pessoal. Decora, entende, pega uma calculadora, no nosso caso da prova de agente autônomo, pega uma calculadora financeira, decora como que funciona, só aquelas continhas ali, você não precisa saber programar a calculadora, tá? Você não precisa saber todas as contas que ela faz. Pega ali o que, que você vai usar, o que você está estudando. Taxa equivalente, não sei o que, ah, cálculo da taxa interna de retorno, cálculo de juros compostos, tá? Aprende isso daí e vai. Já não perde tempo com essas questões. Você responde as questões assim, ó, nessa velocidade que a gente fez aqui, é menos de 1 minuto para você fazer uma conta dessa. E se você fosse fazer na mão, você levaria 35 anos, entendeu? Você faz em 1 minuto, menos de 1 minuto, respondeu, passou, vai lá, dá importância para as outras questões. Tem, Jonathan? Você não pegou as primeiras aulas, Jonathan? Tem no meu canal, tá? Deixa eu pegar meu canal para vocês. Meu canal. Aproveitem. Vocês sabem como que a gente já falou isso daí para vocês. Por enquanto, está tudo gratuito. Daqui a pouco, mais um pouquinho aí, nós vamos vender camiseta, chaveiro, caneca. Vamos mandar fazer uns bonequinhos daquele que fica chacoalhando a cabeça assim, de cada um de nós. Entendeu? Vamos fazer uns tourinhos assim, ó. Tourinho, ursinho. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos começar a vender. Aproveitem enquanto o conteúdo é gratuito, pessoal. Charles Ferreira vai ficar no canal do Charles mais um pouco, mais alguns dias, e eu já vou subir lá pro meu canal já. Acabou aqui, eu já vou baixar o vídeo e subir lá no meu canal, tá bom? Opa, valeu, Jonathan. Obrigado, cara. Obrigado por acompanhar. Mas cai sim, tá? Lá no comecinho é o primeiro, segundo módulo. São as questões de ética, né? Ética do agente autônomo de investimentos. E cai bastante na prova, viu? A atividade do agente autônomo e a ética do agente autônomo cai bastante, cai várias questões e são módulos eliminatórios, né? Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero ter colaborado para que a gente tenha cada vez mais conhecimento dentro desse mercado. Volto a falar para vocês, estamos só no começo desse mercado, pessoal. Bolsa de Valores está só no começo aqui no Brasil. Vocês vão ver e nós estaremos juntos aqui no canal do Charles ainda, no meu canal. Vocês vão ver esse mercado crescer absurdamente e a gente vai lembrar desses papos aqui que a gente teve no começo. Não, mas a bolsa já tem há muito tempo, não sei o que, não sei o que. Pessoal, só tem 1 milhão de CPFs brasileiros na bolsa. Temos um país de 200 milhões de pessoas, tá? Acreditem, esse mercado vai crescer e tem muito para crescer. Muito, muito mesmo. Quanto que dá, pessoal? 0,5%? 1 milhão de quantos milhões? 0,5%. 0,5% de brasileiros na bolsa, pessoal. Não dá, né? É pouco.
Valeu, valeu, Gustavo. Pessoal, vou encerrando aqui então, tá bom? Daqui a pouco a gente já sobe o vídeo lá no meu canal, assistam lá também. Tem a saga completa do Agente Autônomo, tá lá. Lembrando a vocês que a gente tem mais 2 aulas de conteúdo, quem sabe 3, porque o módulo 15 é extenso. E temos daí, eu vou fazer um simuladão com vocês. Na nossa última aula eu vou fazer um simuladão com vocês. Então temos aí no máximo mais 4 aulas, tá? Mais 2 semanas aí. E depois da nossa saga do Agente Autônomo, virão novidades aí para vocês. Fiquem espertos, hein? Fiquem espertos que eu vou ter um novo programa aí. A gente vai começar a falar de outros assuntos aí com vocês também. Valeu? Valeu, pessoal. Forte abraço aí. Bom fim de semana a todos.